Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de convidá-los a se colocar de pé nesse momento. Hoje nós podemos ver que grande parte das cidades estão sofrendo com alagamentos, inclusive a nossa principalmente também. E vemos que no meio de tanta tribulação e tanta dificuldade, nós pensamos, poxa, será que um dia as coisas vão ficar mais fáceis? Mas Deus está no controle de tudo. E o que nos resta é adorar a Ele, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Quantas coisas você já passou, quantas dificuldades você já enfrentou, e Ele te deu vitória. Então o que nos resta é render glória a Ele, porque Ele merece. E eu queria te convidar nesse momento a fazer essa oração agora, e aproveitar e orar, agradecendo por tudo. Não peça nada nesse momento, só agradeça. Vamos agradecer. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, meu Deus, porque mais esse momento o Senhor tem nos dado, Pai, para estarmos na Tua casa, te adorar, no meio de tanta dificuldade, Pai, de tanta tribulação. Mas o Senhor sempre tem estado conosco, Pai, em todos os momentos. Sabemos, meu Deus, que essas lutas que passamos, o Senhor nos dá para nos fortalecer, meu Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas, tudo aquilo que virá futuramente. O Senhor tem o controle de tudo, Pai. Te pedimos, Pai, venha se fazer presente nesse lugar, Pai, e fala conosco, Pai. É que nós te pedimos, meu Deus. Cante a Ele a glória. Tanto, mas de manhã na escola bíblica tava bem pesado mesmo. A gente ficou durante o dia e acho que os irmãos também ficaram vendo, né, que está acontecendo bastante coisa na nossa ilha aí, bastante catástrofes, deslizamentos, né, famílias passando por dificuldades, áreas de risco, né? Então vamos orar, irmãos. Por favor, levante-se de novo, vamos orar pela nossa ilha aí, né, pela nossa cidade, pelas famílias. Então oremos, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Te agradecemos pela semana que tivemos, te agradecemos por essa noite, te agradecemos, Senhor, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós, sabemos que Tu, Senhor, tem feito maravilhas em nossas vidas,
mesmo quando não agradecemos, mesmo quando não vemos, o Senhor tem cuidado do nosso lar, da nossa família, dos nossos parentes, da nossa rua, do nosso vizinho. Senhor, leva teus anjos, usa, Senhor, as forças, as autoridades para levarem ajuda, Senhor, àqueles necessitados, as pessoas que estão com a área de risco, Senhor, que estão com sua casa passando por dificuldades, por deslizamentos. Senhor, livra teus filhos, livra teus servos, Senhor. Todos nós somos salvos pela tua graça, Senhor. Alcança, Senhor, aqueles, Pai, que estão, Senhor, com temor, que estão com medo. Leva, Senhor, a tua graça, o teu poder, a tua ajuda. Segura, Senhor, essas famílias em tuas mãos e nos abençoa, Pai. Agradecemos desde já por ter cuidado de nós e por estarmos aqui hoje para engrandecer e louvar o teu santo nome. Amém. Pode se assentar, igreja. A irmã Carol trazendo o hino da harpa, por gentileza. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Hino de número 526. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição.
Glória a Deus. Aleluia. Renan, por gentileza, trazendo uma palavra da nossa espada e fazendo uma oração junto com a igreja. Logo após o Clésio, uma palavra introdutória para nós. Bênçãos de Deus. Vai se preparando aí. Cumprimentos, irmão, com a paz do Senhor. Peço que abram sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porém a carne cobiça entre o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são conhecidas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperância. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Espírito, andamos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? E vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado pela oportunidade, Senhor, de poder estarmos aqui, glorificando o Teu santo nome, Senhor. Entendemos, ó Pai, para que viver, Senhor, um avivamento, Pai. Precisamos viver segundo o Teu Espírito, ó Pai. E não segundo a carne, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a vencer as nossas tentações, as nossas fraquezas. Fortaleça, Senhor, a cada um de nós, ó Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Agradeço pela oportunidade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Renan. Deus seja louvado pela tua vida. Clésio, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Deus já se faz presente aqui nessa noite. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E versículo 2. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentarem e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus já está falando aqui nessa noite. O não se conformar, que na palavra de Deus se refere-se a coisas relacionadas ao hábito, à maneira e ao estilo de vida. E deste mundo? Deste mundo fala dos sentimentos e da moral dos homens. Mas o que é moral? Um conjunto de regras, de normas, que define o que é certo e o que é errado. Mas principalmente nós jovens, você pode dizer: mas irmão, como não se conformar com as coisas deste mundo,
Se o mundo tem tantas coisas para oferecer, de fato, o mundo tem muitas coisas para oferecer, mas não provém de Deus. Mas nenhuma dessas coisas provém de Deus. São boas de acordo com os olhos humanos, mas não provém de Deus. Mas eu te pergunto, mas quem domina a sua vida? É a carne ou o espírito? Quem domina a sua vida é a carne ou o espírito? Porque se for o espírito, tem que haver uma manifestação genuína em relação às coisas de Deus. Não tem como você viver o espírito. Não tem como o espírito dominar a sua vida e você não viver as coisas do reino de Deus. Não ter um desejo genuíno pelas coisas de Deus. E esse desejo genuíno é uma busca diária, é uma sede pelas coisas do reino de Deus. A leitura da palavra, a oração, o jejum. Mas nós jovens, no dia de hoje, não estamos vivendo o melhor de Deus na nossa vida. Não estamos vivendo o melhor de Deus na nossa vida. Por quê? Porque não estamos buscando a Deus o suficiente. Ei, a geração anterior a nossa pagou um alto preço. A geração anterior, seu pai e sua mãe pagou um alto preço para que você vivesse o melhor júbilo na presença do Senhor. E o que você tem feito? Você tem jogado fora. Você já imaginou madrugadas adentro? Seu pai e sua mãe ficou na presença do Senhor, buscando a Deus. Aí você diz, mas Deus não faz, Deus faz. Mas você tem que colocar na presença. Você tem que permitir que Deus faça as coisas na sua vida. Se você não colocar na posição diante de Deus, não tem como haver uma manifestação de Deus. Você tem que querer, você tem que buscar. Aí você diz, mas irmão, mas você limita o propósito de Deus na sua vida? Sim. Vê Adão e Eva? Era propósito de Deus que Adão e Eva pecassem? Não. Mas houve uma limitação da parte do homem em relação às coisas de Deus. Aí nós jovens, nós não temos buscado a Deus o suficiente. Então, você não vê uma autoridade, uma manifestação genuína nas nossas vidas, principalmente nós jovens, da parte de Deus. Porque não temos buscado o suficiente. Mas Deus tem o melhor para nossas vidas. Mas Deus tem o melhor para nossas vidas. O que está faltando em nós é aquele desejo de Gideão, que quando o anjo do Senhor aparece para ele, estava lá no lagar, aí ele diz, aí o anjo do Senhor fala, valoroso. Ele diz, se somos valorosos, cadê as coisas que os nossos antepassados contavam da parte de Deus? Tinha um desejo genuíno. Precisamos buscar mais, meu irmão. Precisamos buscar mais das coisas de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus sabe exatamente do que precisamos, amém? Jesus sabe exatamente do que precisamos. Mas toda vez que ele ia realizar um milagre, ele chegava na pessoa enferma e dizia, o que queres que eu te faça? Quando Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Não, ele não está dizendo, eu não sei o que tu tem. É tanto que o paralítico do tanque de Betesda, ele chega e diz, queres ser curado? O paralítico não fala nada. O paralítico só diz, mas não tem ninguém que me coloque no tanque. Mesmo assim, ele cura o paralítico. Então isso mostra que de fato Jesus sabe exatamente do que precisamos. Mas o porquê Jesus perguntava, o que queres que eu te faça? Porque ele quer manter um contato diário com você. Ele quer manter uma relação com você. É assim desde o Éden, desde a criação do homem. Jesus passeava pelo jardim do Éden na viração do dia.
É um desejo de Deus manter uma comunhão contigo, um relacionamento diário. Agora, o que mais pesa nisso é que não tem como haver intimidade se o seu relacionamento com Deus é de forma esporádica. Ou seja, a sua vida com Deus não se limita a momentos. Há um momento no culto, há um momento no congresso. Tem que haver uma busca diária, meus irmãos. Tem que haver uma manifestação genuína em nossas vidas pelas coisas do reino. Aí eu te pergunto, quem tem dominado a tua vida? É o Espírito ou a carne? Porque se for o Espírito, muitos de nós estão precisando melhorar. Essas são as palavras que eu deixo nessa noite para a igreja. Agradeço a Deus pela oportunidade, em nome de Jesus. Obrigado, Clécio. Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu acho incrível isso. Acho incrível quando o Clécio falou que Deus quer ter um relacionamento com você. A palavra de Deus fala que antes que você nascesse eu já te conhecia. E para mim conhecer alguém eu preciso conviver com essa pessoa. Eu só conheço a minha esposa porque eu convivo com ela. Eu conheço meus irmãos porque eu convivo com ele. Então, antes que você nascesse, Deus já te conhecia. Você já vivia com ele lá em cima. Você já estava com ele. O que mudou, corrija-me se estiver errado, professor. O que mudou é que quando você desce para entrar nesse corpo carnal, você esquece do que viveu. Você esquece do que viveu com Deus. Porém, você tem três coisas. Você tem a alma, você tem a carne e tem o Espírito Santo de Deus que habita aqui na terra. Então você tem a carne que está dizendo a todo momento, faz isso que é mais fácil. Vá por aqui que é mais fácil. Pense dessa forma que é mais fácil. E o Espírito está dizendo, olha o propósito. Porque o Espírito já te conhecia. Porque o Espírito estava aqui, Deus estava lá em cima, mas a palavra de Deus diz que Ele é um Deus triuno. Obrigado, Senhor. A palavra de Deus fala que nosso Deus é um Deus triuno. Mas tem a alma é a razão que faz você escolher se você quer ir para o lado da carne ou para o lado do Espírito. E em Jó capítulo 28, versículo 28, se não me falha a memória, diz que a sabedoria está no temor ao Senhor e evitar ao mal é o entendimento. Então, que escolha você está fazendo hoje? Por que você está aqui hoje? Veio mostrar esforço para Deus? Veio mostrar sacrifício? Ou veio por amor? Deus seja louvado. Vamos dar continuidade para a gente não perder aqui a caminhada. O Tiago, filho do Ercílio, quer falar alguma coisa, Tiago? Vem cá, por gentileza. O reino dos céus é das crianças. Fique à vontade, querido. A paz do Senhor a todos. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 1, do 1 ao 3. Amém? No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse, que haja luz. E a luz começou a existir. Hein? Nesse versículo aqui, era tudo escuro, só tinha
só água salgada e doce, e também a escuridão. Então Deus disse: não está perfeita essa terra não está boa ainda. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Mas, irmãos, não significa que a luz não seja que é do dia, aquelas outras coisas, o sol. A luz também pode ser a luz da gente, Jesus. Temos a luz boa e a luz ruim. Ou seja, quem louva a Deus, quem lê a Bíblia, faz essas coisas, tem a luz boa, tem a luz clara, essas coisas. Só que quem não tem a luz de Jesus, quem é mau, faz aquelas coisas ruins, eles não são bons. Então por isso que a gente tem que sempre fazer as coisas boas para Jesus. Então, Jesus é a nossa luz. Amém? Deus abençoe, Tiago. Em um dos evangelhos fala que ai daquele que fizeram mal a um desses pequeninos. É melhor que amarre uma pedra no pescoço e se jogue no fundo do mar. Olha a importância de uma criança dessas, irmãos. Meu Deus. Alguém tem um hino especial? Estamos abertos a oportunidades. Alguém quer dar uma palavra, cantar um hino? Ninguém? Pastor, quer cantar alguma coisa? Vamos orar então. Por favor, igreja, se coloque de pé para receber nosso pastor. Meus irmãos, paz do Senhor, amém, glória a Jesus. Todos são muito bem-vindos nessa noite, bastante chuva, entendemos perfeitamente aqueles que não puderam estar, meu Deus do céu, né? Mas você que veio, Deus vai de forma especial te abençoar também. E que palavra maravilhosa do Tiago, meu Deus do céu, coisa linda. E a gente já vê Deus falando nessa noite. Meus irmãos, nós vamos levantar um clamor agora em favor de algumas pessoas. Agora pela tarde, quinta-feira, a irmã Lúcia, os irmãos já sabem, caiu ali descendo a escada da casa dela e quebrou o pé. A gente está acompanhando, a gente está bem próximo, ela está bem, o pé está desinchado, está tudo bem. Vamos esperar o hospital entrar em contato para fazer a cirurgia. Acreditamos, nós cremos, né, irmãos, que não vai ser necessário, mas para o hospital até então vai precisar fazer cirurgia. Também hoje à tarde, irmãos, ali na escada também, os irmãos já vão tomando precaução, né? A irmã Ana Paula caiu, ela ralou ali parte da perna e também começou a sentir umas dores leves. A gente foi acionado e eu com a minha esposa levamos ela no médico, ela está grávida de 3 meses, levamos ela no HU. Ali foi feito alguns exames, ouviu o coração do neném, está bem forte. O médico constatou que com a criança não aconteceu nada. Mas vamos orar, né? Agora pela tarde também, irmãos, os irmãos ficou sabendo de 2 vítimas ali no Monte Verde, região ali do Saco Grande, aquela região. É mãe e filha, são membros da nossa igreja. Está aqui o nome delas, o pastor delas colocou no grupo de pastores para a gente orar pelas famílias, né? Aquele soterramento que teve, um deslizamento, e foi mãe e filha, e são membros da nossa igreja, são irmãos da nossa igreja. Nós vamos orar para Deus consolar as famílias. Também, meus irmãos, agora chegou, essa semana nós fomos levar alguns remédios para o Juliano e a Grazi, que eles pegaram Covid. E agora à tarde, o pastor Paulo Rogério, que é muito amigo também, levou o Juliano no hospital. E chegou um pedido de oração por ele. Ele está internado com Covid e nós vamos orar ao Senhor. É a única ferramenta que a gente tem. Nós não somos médicos e mesmo que fosse, a gente também é muito limitado. Então nós vamos orar por eles, pedir para Jesus entrar com a providência e fazer o que for necessário de acordo com o seu poder, né? Amém, meus irmãos? Terezinha, vamos orar pela Terezinha, ela caiu também. A casa caiu, a
casa caiu. Então vamos orar, meus irmãos. Se você quiser mais alguém que está passando alguma dificuldade, não tem, pode, a irmã Andréia. O Luciano, filho da irmã Ladi, né? Então vamos orar, ele está com Covid, mas às vezes, né, irmãos, a doença não mata tanto quanto o coração do homem preocupado, né? Vamos orar então pelo Luciano, filho da irmã Ladi também. Mais alguém, meus irmãos? Vamos orar um pelos outros, orar pelos irmãos que estão sendo atingidos por esta chuva, né? E vamos orar, irmãos, para Jesus dar uma acalmada na chuva. Você acredita que Jesus pode fazer isso? As previsões é para chuva, a gente está vendo aí, infelizmente, previsão é para chuva. Mas, irmãos, se tem alguém que Deus ouve ainda na terra, é a igreja. E se nós clamar, Jesus ouvir a oração e dar uma cessada na chuva, a gente acredita. Você tem fé que Jesus pode fazer isso? Vamos orar então? Vamos levantar esse clamor? Aleluia. Ore com fé, meus irmãos. Ore com fé. E Jesus, certamente, Ele vai atender o nosso pedido. Oramos então. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós oramos nessa noite. Estamos agora, Senhor, intercedendo. Entrando, Senhor, numa área espiritual. Momento de intercessão. Momento de batalha, momento de guerra. Senhor Jesus, nós vencemos as batalhas na oração. Vencemos as batalhas no clamor. Jesus, aqui está o teu povo. Aqui está a igreja. Senhor, momentos difíceis alguns irmãos estão passando. Senhor meu Deus, começamos, Senhor, orando pela família daquelas 2 vítimas, Senhor, membros da nossa igreja. Aquela família que com certeza está com o coração muito machucado. Senhor nosso Pai, que o Espírito Santo venha consolar estas famílias. Que o Espírito Santo venha fortalecê-los. Que o Espírito Santo, meu Pai, venha dar força para que eles venham superar esse momento. Senhor nosso Deus, nós continuamos orando pela irmã Lúcia, que caiu, quebrou o pé. Oramos pela Ana Paula, que também caiu, Senhor. E louvamos o teu nome, que com o bebê está tudo bem. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos, Jesus, pelas vitórias que o Senhor tem nos dado em oração. Oramos também pelo Juliano. O Juliano, Senhor, meu Pai, está internado. Ele está com Covid-19. Senhor, meu Pai, visita ele agora lá, Senhor. Visita todas as vítimas que estão com Covid. Visita aquelas que estão ali, Senhor, no momento difícil. O Luciano, filho da nossa irmã Ladi. Jesus, é uma doença, meu Pai, que tem atingido o pulmão. Mas a ansiedade, muitas pessoas têm sido um pouco grande, tem acelerado, Senhor, a enfermidade. Por isso nós repreendemos toda a enfermidade, repreendemos o avanço, repreendemos, Senhor, meu Pai, toda a obra, Senhor, toda a manifestação desse Covid, Senhor da glória. Amando, rogando, shui, canto, romanai. Jesus, alcança, Senhor, com mão poderosa. Alcança, Senhor, com a tua mão potente. A tua mão que salva, a tua mão que cura, a tua mão que renova, restaura a saúde. Restaura a saúde. Também, aonde, Senhor, a casa, ela foi invadida pela chuva. A casa, Senhor, meu Deus, foi pela chuva. Oh, meu Deus e meu Pai, Senhor, a todos os que estão passando momentos difíceis, a todos que estão vivendo momentos, Senhor, de tensão devido a esta chuva, alagamentos, infiltrações nas estruturas das casas. Senhor, são pais que não dormem direito, são mães que não dormem direito. Senhor Jesus, eu creio que Tu podes cessar esta chuva. Tu podes parar esta chuva, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, se tem alguém que pode parar, Senhor, fenômenos da natureza, é o Senhor que pode parar, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, amém, amém, irmãos. Aleluia, vamos continuar orando. Você tem uma necessidade de oração, não saia do culto sem antes nós orarmos ao Senhor. Amém? Eu passo de novo a palavra aos nossos irmãos, aos nossos jovens.
Bom, chegou um momento mais do que importante. Vamos tirar nossas ofertas. Ercílio, por gentileza, tem como orar pelas ofertas para nós? Por favor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar sentadinho mesmo onde você está. Eu vou fazer uma oração. E após a oração nós vamos contribuir para a obra do Senhor. Com as nossas ofertas, com os nossos dízimos. E sermos fiéis ao Senhor. Deus já está falando conosco desde o início desse culto. Nós já ouvimos a palavra de Deus, nós já intercedemos, nós já clamamos pelas necessidades. Deus conhece as necessidades de cada um dos seus filhos e Deus fará, com certeza, conforme a sua vontade e o seu querer. Estava ouvindo o Tiago, meu filho aqui, e hoje no carro ele vinha falando assim para mim: pai, no próximo domingo eu vou ler o versículo 4 e versículo 5 de Gênesis. Eu falei para ele: poxa, só faltava agora tu querer fazer um estudo sistemático do Gênesis ali, né? Começasse com 1, 2, 3, agora está no 4 e 5. Eu falei: segura um pouquinho a onda aí, porque não é toda hora que tu vai ter oportunidade. Mas quando tiver, fale de Jesus a tempo e fora de tempo. É isso que a Bíblia diz, né? Então, glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida do Tiago. Começa cedo e é assim mesmo. Você tem que começar a ter intimidade com uma palavra ainda cedo, né? E antes, então, do Tiago ter falado, o Clésio também trouxe uma mensagem do céu, viu, Clésio? Cada dia que passa eu fico mais envergonhado. Olhei para o Anderson e falei: eu tenho que orar mais, estudar mais a Bíblia para pregar que nem o Clésio prega. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus e Pai, mais uma vez te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito por nós, pelos teus cuidados na nossa vida, por ter guardado a vida dos nossos irmãos, das nossas irmãs. Senhor, de tudo que já oramos, nós já intercedemos, nós já clamamos, nós te agradecemos. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós em todas as áreas. Neste momento nós vamos ofertar, Senhor, na tua casa. Vamos demonstrar também, Senhor, a nossa fé, a nossa gratidão, através das nossas ofertas e dos dízimos, Senhor. E eu quero orar neste momento pela vida do teu filho, da tua filha, daquele que vai ofertar, daquele que vai dizimar. E pedir, Senhor, que a tua palavra se cumpra na vida deles e que as janelas do céu se abram e venham sobre eles uma abastança tal que eles possam glorificar o teu nome. Que a tua bênção, Senhor, em todas as áreas estejam sobre a vida dos teus filhos nessa noite. É a nossa oração, Senhor, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Sobre o trono.
irmãos, hoje de manhã tivemos a escola bíblica dominical. Está sendo uma bênção de Deus. Fazia tempo que eu não participava da escola bíblica, porque eram nos dias de semana, e nos dias de semana eu estava trabalhando, e aí ficava difícil para mim vir. Mas saí do meu trabalho no período da noite, porque senti de Deus. Acho que tudo que sempre me atrapalhou de vir para a casa de Deus não era muito do meu prazer. Eu sempre gosto muito de estar na casa de Deus. E quando entra alguma coisa que me atrapalha, eu coloco o joelho no chão, né, como acho que todos devem fazer, né, e porque acho que a gente na casa de Deus, irmãos, a gente consegue ser crente em casa, a gente consegue ser crente na rua, a gente consegue ser crente no trabalho, a gente consegue ser crente em vários lugares, mas aqui é onde você vai manter a chama acesa, aquela chama que arde, que não pode apagar, é onde você vai aprender, onde você vai se revestir, que hoje de manhã na escola bíblica falamos sobre revestimento também, que é quando você, se puder me ajudar, pastor, foi o quê? Você está vestido, né? Isso ficou muito gravado em mim, a gente está vestido, mas um revestimento é aquilo que vem por cima do que você já está vestindo, né? É algo melhor, algo que te aprimora, algo que te deixa mais preparado, tá bom? Então, convido os irmãos a vir para a escola bíblica. Hoje de manhã teve bastante chuva, foi bem difícil, estava quase pegando a prancha e vindo surfando para cá, porque, nossa, eu e o Christian viemos embaixo d'água mesmo, mas foi bênção de Deus, aprendemos bastante. Eu botei um propósito que eu não vou perder nenhuma escola bíblica esse ano, não vou perder e eu vou vir, só não vou vir se a igreja for arrebatada. Se a igreja estiver aqui ainda eu venho. Estou aprendendo muito, está sendo bênção de Deus, e eu convido os irmãos. A gente está com uma lição atrasada, né, por conta de que começou muito cedo e ainda estávamos em período festivo da volta da virada do ano. Então a gente adiou, então estamos com uma lição atrasada comparando-as com as outras igrejas. Mas terça-feira agora estaremos dando a lição de número 4, hoje foi a lição de número 3, onde era para estar sendo ministrada a lição de número 4. Mas vamos adiantar agora, terça-feira, isso às 7h30 da noite, estará tendo uma escola bíblica dominical. Lição de número 4, estaremos falando sobre a atualidade dos dons espirituais. Estamos falando desde o começo sobre a pessoa do Espírito Santo, o agir do Espírito Santo, o Consolador que foi deixado aqui na terra quando Jesus subiu. E está sendo bênção de Deus, irmãos. Hoje de manhã veio eu, o Ercílio, a Raquel, sua esposa, né? O Christian e o Renan, não o meu irmão, um outro irmão. E veio pouca gente, mas deixamos bem claro que o negócio não é a quantidade, mas sim a qualidade. Mas vale estar assim, com 3, 4, 5, olhando na direção certa, olhando para Deus, tendo um foco, do que estar com uma multidão e às vezes muitos estarem dispersivos, né? Acredito que hoje todos estão aqui no foco, todos estão ligados em Cristo. Glória a Deus. Apresentar o nosso pregador da noite, com muito carinho, com muito amor, uma pessoa que eu amo demais, o meu presbítero favorito. Só fazendo churrasco. Brincadeira. Vou passar a palavra para ele já, para a gente ganhar tempo, que acho que a parte mais importante é a palavra de Deus, não desmerecendo os demais momentos, mas a palavra de Deus é que nos alimenta. Eu sei que Deus vai usar bastante. Amém. Deus abençoe. Amém, meus irmãos. Pai do Senhor a todos. Que bom estar aqui, né, irmãos? Eu fiquei uns dias meio fora aí, sempre uns compromissos parecia, mas eu disse por si, com um bom filho, a casa torna. Então, hoje tem festa aí, né? Oh, glória a Deus. Irmãos, vamos se colocar de pé? É bem rapidinho, os irmãos já vão sentar, e daí a gente já vai ministrar a palavra rápida também. Está um tempo chuvoso, um dia de domingo, é bom a gente descansar um pouquinho, quem sabe até mais cedo, e daí os irmãos tudo satisfeito, feliz e abençoado, que é isso que a gente quer hoje em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Abra sua Bíblia em 1 Reis. 1 Reis, louvado seja Deus,
nesta noite. Glória a Deus. É sempre bom estarmos na casa de Deus, né, irmãos? Meu Deus, isso fortalece a gente de uma maneira sobrenatural. Isso é muito bom, né, para a nossa vida espiritual. Isso é muito bom para a gente se recuperar. Às vezes a semana não foi daquele jeito que a gente queria, né? Às vezes os dias não foi daquele jeito que a gente queria, mas quando a gente chega na casa de Deus, a gente já ouve um louvor, ouve uma palavra. Quem que é? Meu, mas que claro, pastor. O nosso pastor, os irmãos vão achar em 1 Reis, capítulo 20. Enquanto isso, o pastor vai fazer uma apresentação bem rápida. Olha aqui, irmãos. Estou brincando, tá? O pastor tem que ligar, depois a gente prega. Ai. Meus irmãos, eu gostaria de rapidinho aqui, até peço perdão, né? A irmã Elda está com os parentes lá do Belém, do Pará, isso? Maravilha. Onde estão os nossos irmãos? Lá de Belém, né, irmãos? É ali. Algumas horas de viagem. Sejam todos bem-vindos, viu? Muito bem-vindos. Eu sei que vocês no coração vieram espiar a terra também. Trouxeram bastante açaí para a irmã Elda, né? Comendo açaí puro. E para nós é difícil de descer, mas a gente faz uma força. Vocês são bem-vindos aqui, tá bom? Mais alguém que está conosco? Glória a Jesus. Vamos dar um bem-vindo, meu irmão Marcelino, a gente sabe, trabalhando aí com o seu trator, né? Aleluia, seja bem-vindo também. Estamos orando por todos os irmãos que estão aí na labuta, no dia a dia. Ali os nossos irmãos ali, a Carol e o... Meu Deus, esqueci o nome dele ali. É Carol. Aldeni, isso, encontrei esses dias. Fui fazer uma visita aí num edifício, irmãos, coisa chique. E a hora que eu estava saindo, ele estava chegando ali. Eu falei assim, bem que eu queria morar aqui, viu? Mas eu não moro. Aí eu falei para ele, olha, vai orando, quem sabe onde a gente mora, no lugar dele. Vamos dar um bem-vindo então para os nossos irmãos? Vamos, aquele bem-vindo bem gostoso para eles chegar lá no Pará, irmãos. E não esquecer do nosso bem-vindo aqui, né? Vocês sabem que está chovendo muito aqui no nosso estado. E a gente está enfrentando esses momentos difíceis. Mas a alegria do Senhor no nosso coração, ela nunca sai. Ela sempre está presente. Até nos momentos difíceis, a alegria do Senhor está no nosso coração. Vamos lá então? 1, 2, 3. Bem-vindos! Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Não dá nem para dar um abraço, mas volte sempre. Deus abençoe. E Deus tem uma palavra para o coração de vocês também. Tá bom? Eu volto a palavra então para o nosso amado. Nosso pastor é uma bênção, né, irmãos? É bom para descontrair um pouquinho, porque senão fica sempre aquela coisa, né? Então vamos descontrair um pouquinho. Agora nós vamos ler a palavra. 1 Reis, capítulo de número 20. Capítulo 21, perdão. 1 Reis, capítulo de número 21. Vamos ler alguns versículos da palavra de Deus e aí a gente já se assenta. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois destas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel. Essa palavra é meio difícil, mas eu tenho a língua um pouquinho presa, então não se espante, tá? Estava junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Que Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me da tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa. E te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou parecer bem aos teus olhos. Dar-te-ei sua valia em dinheiro. Porém Nabote disse: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Amém? Pode se assentar, exaltando e bendizendo o nome do Senhor, que se faz presente neste lugar, e nós já sentimos a sua presença, já sentimos o seu poder. Louvado seja Deus. E eu acredito que hoje nós já sentimos a presença de Deus. Não poderia deixar de falar também da palavra dos nossos irmãos ali, os ministros da palavra de Deus, nosso irmão Clécio e o Tiago, né, irmãos? O Tiago, ele está se destacando aí, falei por Cílio, não vai longe, ele vai ministrar uma palavra poderosa ali, porque ele já tem embasamento bíblico ali, e é uma bênção de Deus, tá, Tiago?
Continua assim, deixa Deus te usar, não se espante. Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus, ela é magnífica e sempre fala com a gente de uma maneira especial. Hoje, ao meio da tarde, eu senti Deus falando comigo, ao meu coração, quando meditei nesta palavra, e é natural que, ao decorrer da nossa vida, principalmente na nossa caminhada cristã, a gente encontra alguns embaraços. Embaraços esses, seja de maneira física, embaraços esses de maneira material, ou embaraços esses de maneiras espirituais. Na nossa vida cristã, continuamente enfrentamos embaraços espirituais. Embaraços espirituais a gente encontra no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, com o nosso vizinho às vezes, ou ao decorrer do trânsito, você encontra um embaraço, quem sabe para te testar, para tirar a sua comunhão. Mas o importante disso tudo é sempre permanecer na presença de Deus. O importante disso tudo é sempre permanecer naquilo que fomos chamados, ou naquilo que foi entregue a nós, ou naquilo que recebemos de Deus, o nosso chamado, o nosso ministério, a nossa obra. Se você hoje está aqui, num culto de domingo, é porque alguma coisa te incomodou ao decorrer do dia. Se você está hoje num culto de domingo aqui, é porque alguma coisa ao decorrer do dia falou assim, hoje tem culto. Hoje tem culto e você precisa estar lá. E naturalmente, o Espírito que tinha recebido ou tivesse recebido uma herança, não poderia se desfazer daquilo que recebeu. Ou seja, Nabote tinha recebido uma herança. E a herança que Nabote recebeu, não poderia ele se desfazer. Ou seja, Nabote recebeu uma vinha e ele tinha que particularmente cuidar da sua vinha, cultivar a sua vinha para que ela produzisse. Mas Nabote recebeu uma vinha ao lado do palácio do rei. Esse rei chamava-se Acabe. A sua vinha estava do lado do palácio. Um certo dia o rei olhou para a vinha de Nabote e viu que a vinha de Nabote produzia. Ele viu que a vinha de Nabote, Hercílio, produzia muito, e quando ele olhou aquilo, ele disse, eu quero esta vinha. Eu quero abrir um parênteses para te dizer uma coisa. Quando a nossa vinha está produzindo, sempre há alguém com o olho voltado para dizer assim, ele está produzindo. Eu quero aquilo que ele tem, ou eu quero ser aquilo que ele é. Sempre vai existir alguém olhando para você quando a sua vinha está produzindo, dizendo assim, eu quero o produto daquela vinha, eu quero a produção daquela vinha. Mas nós precisamos se manter de pé firmados, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, aquele que vai nos deixar de pé junto, para que a hora das dificuldades, obstáculos, situações adversas, nós vamos estar sempre firmados, arraigados o pé àquele que nos chamou para esta obra, para este cenário, o cenário de produção. E Nabote tinha vinha. A vinha é a herança do pai, herança da mãe, herança do avô. Ele tinha recebido a herança. E agora o rei, o Acabe, olhou para o cenário de produção, para aquela vinha que produzia, e fez uma proposta para Nabote. Olhou para a vinha de Nabote, e nos primeiros versículos que lemos, do capítulo 21, você vai ver um rei sendo sarcástico ao fazer uma pergunta, dizendo, quer me vender esta vinha? Porque para mim ela serve de horta. Veja bem, existem pessoas que querem aquilo que você tem. Existem pessoas que olham aquilo que você é. Mas quando vão falar de você, se refere a você como um nada. Se refere a você como simplesmente uma horta de produção. E não como uma vinha de alta produção. Mas eu quero lhe dizer uma palavra de Deus nesta noite.
Deus está olhando para você e dizendo assim, ó, você é muito produtivo, você tem uma alta produção, e a sua vinha não pode morrer, a sua vinha não pode ser trocada. Você não recebeu esta herança em vão, você não recebeu o que está nas suas mãos em vão. A sua herança tem valor, a sua herança não pode ser trocada. Não há lei que embasa a troca da sua herança, não há lei que embasa a troca daquilo que Deus te deu. A sua herança, aquilo que recebeste, tem valor. Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? Hoje é um culto de jovens, irmãos. Dá uma toalhinha, por gentileza. Meu Deus, se me der silêncio aí, depois colocar no paletó cura, querido. Não me dá isso aqui. É brincadeira, irmãos. Só para descontrair. Mais uma vez. Hoje nós estamos num culto de jovens. E quando eu olho para jovens, eu liderei jovens aqui por alguns dias. E o Luiz, ele é meu amigo em particular e foi meu vice-líder junto com a Quero, e a gente trabalhou junto por alguns anos, e a gente sabe que os jovens, lidar com os jovens, os Zéias, lidar com os jovens, trabalhar com os jovens não é fácil, mas é gratificante quando você vê a produção. E hoje eu vejo a produção de alguns desses, do Renan, do Alan, por aí, do Luiz, dos meus amigos que lideravam e me faziam de líder, me faziam um líder, porque estavam comigo nessa liderança. E eu vejo que às vezes os jovens são desafiados quando recebem de Deus esta herança. Quero fazer aqui, com a permissão dos nossos irmãos, a alegoria desse texto. Vamos entender que Acabe aqui seria o inimigo, e que Nabote seria o servo de Deus, e que a herança que ele recebeu seja um dom espiritual. Entendam bem, isso é uma alegoria. A Bíblia diz que ele recebeu uma vinha. E agora, quando nós se deparamos com as nossas vidas espirituais, nós entendemos que essa alegoria faz sentido. Porque quando nós recebemos um dom de Deus, quando nós recebemos algo da parte de Deus, nós somos tentados pelo Acabe, pelo inimigo da alegoria. Nós somos automaticamente tentados a se dispor da nossa herança, do nosso dom da alegoria. E às vezes, muito das vezes, somos sufocados, somos oprimidos a abrir mão daquilo que Deus nos deu. E Deus nos deu uma herança, um dom, simplesmente para sermos normais, ou simplesmente mais um. Não. Deus nos deu porque recebemos e temos o direito desta herança. Porque a Bíblia diz assim, que se temos o direito da herança, somos filhos. Se somos filhos, somos herdeiros. E se Jesus é herdeiro, somos logo co-herdeiros. Entenda isso. Você tem o direito à herança. Você tem o direito pela palavra de Deus a esta herança. E eu quero afirmar mais uma vez: não abra mão da herança que Deus lhe deu. Aleluia. Vamos para a palavra. E agora Nabote, ele, quando ouve este insulto, esta palavra dirigida a ele pelo rei, o rei oferece uma outra vinha. O rei oferece parte em dinheiro. E Nabote se dirige a Deus dizendo: guarda-me, Senhor. No versículo de número 3 ou 4. E
E Nabote se dirige a Deus dizendo: guarda-me, Senhor. Guarda-me, Senhor. Porque eu não quero se desfazer disso, eu não quero se desfazer daquilo que eu tenho, desta produção que eu estou tendo aqui, desta alta produção, porque eu recebi. Eu tenho direito a isso. E agora, quando nós falamos para jovens, eu não falo só para jovens, eu falo para a igreja, porque eu vejo aqui o semblante de cada irmão, que todos são jovens. Eu falo para a igreja, que quando o inimigo ele quer algo de você, ou de nós outros, ele tenta até o seu limite. A Bíblia diz assim que Nabote continuou com a sua vinha, continuou com a sua produção. E o rei, quando ouviu o não de Nabote, voltou para o seu palácio. E a Bíblia diz assim que ele ficou triste, caiu o seu semblante. E a sua esposa, que era 10 vezes ou muito mais endemoniada que ele, disse: te acalme, a vinha de Nabote é tua. Te acalme, a vinha de Nabote é tua, ó rei. E eles arquitetaram um plano para que Nabote perdesse a vinha. Havendo feito tudo isso, a Bíblia diz assim que, com a autoridade do rei e a autoridade da esposa, Nabote perdeu a sua vinha. Mas Nabote não perdeu a sua vinha porque abriu mão da sua vinha. Nabote não perdeu a sua vinha porque ele abriu mão do seu direito. Entendam isso comigo. Nabote não abriu mão da sua vinha porque foi comprado com valor de ouro. Nabote não perdeu a sua vinha porque trocou a sua vinha por uma outra vinha de melhor condição. Não. Nabote perdeu a sua vinha porque foi tirado da sua vinha. Ele perdeu a sua vinha para a morte. Mas como é isso, irmão? Como eu vou ficar até o fim? Vou brigar com o inimigo e perder a minha vinha, o meu dom, a troco da morte? A morte seria pouco para nós. Pois eu quero lhe dizer que alguém deu a vida a troco da sua vida antes que você existisse. A Bíblia diz assim em João capítulo 3, versículo número 16, que Deus amou o mundo de tal maneira, você não existia. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você já tinha vida antes de existir. Você não está abrindo apenas mão de um direito. Você não está lutando apenas por um direito. Você está lutando por algo que foi Deus que te deu. Lutar ou guerrear pela nossa vida espiritual. Lutar pela nossa vida sentimental, material e física. É um direito que você conquistou.
E agora a Bíblia diz assim, meus irmãos, que quando Acabe ficou desgostoso, quando Acabe se entristeceu, caiu o semblante, ou certamente entrou para dentro de casa enfurecido, porque não conseguiu aquilo que ele queria, e de algum modo, creio eu, que o valor que Nabote estava constituindo ali era um valor familiar. Nabote não estava firmado apenas num direito de herança, não. Nabote estava firmado em um valor familiar. Hoje eu ouvi alguém dizer aqui que tinha mães e pais orando. Eu não sei quem disse, não me lembro agora. Tinha mães e pais orando para que você estivesse aqui hoje. E isso é um direito familiar. Existem pessoas que estão aqui dentro hoje porque a sua mãe orou. Existem pessoas que estão aqui dentro hoje porque o seu pai um dia orou. Existem pessoas que só estão aqui dentro porque existem pessoas lá em casa orando. Você só está aqui hoje porque existe alguém lá em casa orando. Eu tenho uma avó que ela tem 103 anos, ou mais um pouquinho, porque a gente nunca sabe, eu acho que é mais. E engraçado, sabe uma coisa? Porque eu era criança e eu dormia no quarto ao lado. E a minha avó já tem mais de 80 anos que ela é crente da igreja cristã do Brasil. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, estou falando de crença. E quando ela dobra o joelho para orar, e isso, irmãos, é todos os dias e todas as manhãs, ela coloca um véu na cabeça e ela faz a seguinte oração, que do meu quarto eu ouvia, dizendo: meu Deus, tende compaixão do Anderson, tende compaixão dos meus netos, do Adriano, do Adair, tende compaixão de todos os meus filhos, tende compaixão, Senhor. A minha avó não tem leitura, a minha avó não sabe ler, não sabe escrever, mas o diálogo dela é direto com Deus, dizendo: tende compaixão dos meus filhos. Existe alguém orando por você e você não está aqui porque você é super-herói. Você não está aqui porque você é o bambambam espiritual. Você está aqui porque existe alguém intercedendo por você. Isso é um bem familiar. Nabote não estava abrindo apenas mão do direito de herança. Nabote não quis abrir mão de um direito familiar. Direito familiar, irmão, se conquista ao decorrer de anos, e por isso foi escolhido para receber as terras. A parte triste dessa história, que você está meditando comigo, é que Nabote morre. É uma parte triste. Mas agora eu gostaria que você, que ainda ficou com a sua Bíblia aberta, ou se não ficou, abre lá em Reis, 1 Reis, capítulo de número 21. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E agora a gente já vai caminhando para o fim da mensagem. 1 Reis. Irmãos, nisso aí tudo, Nabote estava cultivando a vinha, certo? Existia um profeta lá na cidade, sabe? Profeta. Profeta é aquele que aparece às vezes no culto, levanta a mão, ou um dedo arriste e diz assim: 3 anos e meio não tem chuva, só vai chover depois da nuvem que é do tamanho da mão do homem. Deus levanta esses tipos de profeta às vezes. E agora, no mesmo capítulo, Nabote tinha morrido. E eu quero abrir mais um parênteses para dizer uma coisa: quando alguém mexer com você, não está mexendo apenas com o Clécio Mota, tão bonito Clécio,
conferencista. Quando alguém mexer com a pastora Gisele, não está mexendo apenas com a Gisele, esposa do pastor Anderson. Não. Quando alguém mexer com você, automaticamente está incomodando algo celestial que você não consegue ver, que nós não conseguimos ver. E para que haja uma intervenção de Deus em uma situação dessa, significa que Nabote tinha comunhão com Deus. No capítulo 21, onde eu pedi para que você deixasse aberto o versículo de número 17, a palavra de Deus diz assim: então veio a palavra do Senhor a Elias, o tisbita, dizendo: levanta-te, desce para encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. E eis que está na vinha de Nabote, aonde está descendo para possuir. E fala-lhes, dizendo: assim diz o Senhor, porventura não mataste e tomaste a herança? Assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue do Nabote, os cães lamberão o teu sangue. No texto que acabamos de ler, você não está vendo aqui um Deus vingativo, ou está vendo um Deus vingativo? No texto que lemos aqui, você não vê apenas um Deus sendo justo. No texto que lemos desde o início da mensagem, você vê um Deus entregando uma herança, um homem recebendo uma herança. Você vê um homem lutando pela sua herança e não abrindo mão de uma herança. Na sequência desta vinha, você vê um Deus justificando a morte de um inocente. Você vê um Deus lutando uma causa que não era só de Nabote. Você vê um homem, um Deus, lutando uma causa que era de Deus. E para encerrar, o que a gente aprende com isso? Que Deus sempre esteve interessado. Deus sempre esteve interessado. Deus sempre esteve e está interessado em lutar as guerras do homem. Deus sempre esteve interessado a te ajudar nas suas batalhas. Gideão, Deus sempre esteve interessado em ajudar aonde o homem não consegue ir, as suas limitações. Deus sempre esteve interessado. Mas para que Deus lute e nos justifique e seja justo por nós, nós precisamos defender a nossa herança. Nós precisamos defender aquilo que Deus nos deu, aquilo que foi entregue a nós. E agora eu falo para jovens. E quando eu digo jovens, eu digo igreja de Deus. Nós precisamos, mais do que nunca, defender aquilo que nos foi dado, porque o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão, diz a palavra de Deus, procurando a quem possa
tragar. O inimigo está aí, ó. Tentando tirar aquilo que Deus até hoje te deu. Mas Deus está dizendo para você hoje: continue firme. Não abra mão da sua herança, que eu vou lutar por você. Eu vou te justificar. Não abra mão da sua herança. Eu vou estar ao teu lado te defendendo. Não abra mão da sua herança. Mesmo que para isso. Mesmo que para isso. Cães precisam lamber sangue. Mesmo que para isso custe a vida, Deus vai sempre lutar por nós. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se o pastor me permite, eu gostaria de fazer uma oração. Se existe alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus, se me permite também, eu vou fazer o apelo. Sei que todos são da casa, mas às vezes a gente não conhece muito bem as pessoas, que a gente é meio itinerante, tem hora que vem. Ai, glória a Deus. Se existe alguém entre nós que ainda não aceitou Jesus, você não aceitou Jesus ainda, ou quer voltar para Jesus, hoje eu quero voltar para Jesus, eu quero dar valor a esta herança que eu recebi, eu quero te dizer que Deus vai lutar por você. Se você está querendo fazer este voto, fazer esta aliança, sai do seu lugar, vem até aqui à frente. Eu vou estar orando por você, nós vamos estar orando por você. Esta igreja vai te ajudar a caminhar, essa igreja vai te ajudar. Essa igreja vai travar essas batalhas com você, espirituais, materiais, físicas. Esta igreja vai te ajudar. E nós vamos vencer junto. Se não existe ninguém, ou você acha que de algum modo você está abrindo mão da sua herança, de algum modo você está abrindo mão, e não quer mais abrir mão desta herança, você pode ficar no seu lugar, ou vir aqui à frente, como se sentir melhor. Nós vamos estar orando por você. Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar. E a partir de hoje, irmãos, você vai sair daqui renovado, inspirado em cultivar a sua vinha, a sua herança. E Deus vai lhe ajudar. Amém? Ore comigo. Oramos. Soberano Deus e eterno Pai, nós ouvimos a sua palavra nesta noite, ó Pai querido. Esperamos ansiosamente, ó Pai querido, que sejamos justificados por Ti. Mas acreditamos também, ó Pai, que para ser justificado nós precisamos, ó Deus, nunca abrir mão daquilo que o Senhor nos entregou, da nossa herança, da nossa vinha. Então, em nome de Jesus o Cristo, nesta noite, ó Pai, nos ajude a se manter firme, nos ajude, ó Pai, a se manter fortificado, nos ajude, ó Deus, a nunca desanimar, ó Pai querido, a sempre lutar pela nossa herança, pela nossa vinha ou por aquilo que foi entregue a nós. Deus, nos ajude a sempre se manter firme, ó Pai. Nos ajude a sempre se manter fortificado, porque o Senhor é um Deus que luta, que justifica o teu povo. Então, em nome de Jesus, ó Deus, nos fortaleça. Em nome de Jesus, ó Deus, esteja conosco, ó Pai, nos auxiliando, ó Pai, a todos os momentos. É a nossa oração, ó Pai, acreditando que o Senhor vai estar sempre nos ajudando e lutando por nós. Em nome de Jesus. Deus de aliança, Deus de promessa. Você pode cantar, você pode exaltar a Deus. Deus que não aproveite esses é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra
nessa noite, diga amém. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. Coisa boa, mensagem do céu, viu? Mensagem do céu. Quer dizer para você que você, quem sabe, se sente injustiçado, né? Você sabe, de repente, quem sabe está pensando, não, Deus ainda não agiu por mim, por conta disso ou por conta daquilo. O final desse texto, irmão, diz que passaram 3 anos, Anderson. 3 anos. O rei Acabe se esqueceu do fato que ocorreu. Mas Deus não se esquece, irmão. Deus não se esquece porque ele tinha um profeta, tinha uma palavra a ser cumprida. A Bíblia Sagrada diz, ao longo desse último capítulo do primeiro livro dos Reis, e na continuação no segundo livro dos Reis, que Acabe vai para uma batalha que também não era sua, e lá naquela batalha, para se cumprir a palavra de Deus, ele morre, e dias depois a sua mulher Jezabel é atirada do muro de Samaria e morre lá também. E ao lavar o carro, o sangue de Acabe é lambido pelos cães. Deus tem compromisso com quem Ele serve, irmão. Deus tem compromisso com aquele em que Ele deixou uma herança. Aleluia, se Ele falou, Ele vai cumprir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmão? Glória a Jesus. Muito bem, obrigado aos irmãos, obrigado aos nossos irmãos lá do norte do país, né? Lá do Pará, que vieram com a irmã Elda. Vão ficar aí pelo menos uns 6 meses, né, Melda? Só Jesus, né? Vai ser bênção de Deus. Vão ficar aí um tempo. E quem sabe nesse período que estão por aí, pode estar participando conosco nos cultos. Obrigado, Deus os abençoe. Nossos irmãos que vieram, né, de outros bairros, de outros lugares. Deus os abençoe. Que essa semana é o desejo do meu coração, é o desejo desta igreja. Que a semana que está se iniciando hoje seja uma semana abençoada, né? Que você receba notícias boas. Que aquilo que você achou que de repente foi difícil essa semana, mas nessa próxima semana que está se iniciando, seja abençoado em nome de Jesus. Nossos trabalhos prosseguem normalmente, culto na terça-feira, nossa escola bíblica, o culto na quinta-feira, escola bíblica e culto no próximo domingo. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. Vamos orar e agradecer a Deus? Oramos então. Querido Deus e Pai, mais uma vez, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor falou conosco nessa noite de uma maneira muito próxima, muito pessoal. O Senhor nos trouxe à tona, Senhor, a responsabilidade que temos com a herança e também, Senhor, o compromisso que o Senhor tem com cada um de nós. Nós louvamos a Deus pela Tua palavra, louvamos a Deus pela vida dos nossos irmãos que estiveram conosco e que este culto, Senhor, seja um memorial, Senhor, a Ti, Pai, que nós possamos cada vez mais lutar até o fim das nossas vidas, com as nossas forças, lutar e resistir pela herança que o Senhor nos deu. Leva-nos em paz aos nossos lares, guarda as nossas vidas. Sê conosco, Senhor, é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Nosso pastor já está preocupado, né, por causa da incidência de casos de pessoas escorregando e caindo nas escadas. Então, irmão, tenham cuidado ao sair da igreja, embora a nossa congregação seja uma congregação com o maior número de corrimões que tem por aí. Ninguém tem tanto corrimão como tem essa igreja. Então, por favor, né, tem os corrimões já foram colocados justamente por isso, por medida de segurança, né? Até por orientação do próprio Corpo de Bombeiro. Então, por favor, faça o uso dos corrimões caso você tenha dificuldade, mas vão para casa com segurança. Amém? Glória a Deus, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos dizem amém. Deus os abençoe em nome de Jesus.